Fala, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Nascimento e eu quero falar para vocês hoje de um negócio que eu acho que todo mundo já passou por isso, que é assim. Você já atendeu um paciente com uma hernia de disco lombar, e aí depois de um tempo esse paciente fez uma outra ressonância magnética, e nessa outra ressonância magnética não tinha mais a hérnia. E aí você fala assim, já sei, não tem mais a hérnia por causa do meu tratamento. E aí eu vou te falar um negócio, eu lamento te informar, mas a chance de ser pelo seu tratamento é muito pequena. Não estou falando que o seu tratamento não funciona. Eu estou falando que a chance do seu paciente ter uma reabsorção da hérnia é muito grande. E tem um estudo que mostra isso. Então, eu vou falar para vocês nesse vídeo desse estudo. E o que você vai fazer agora? Você vai dar aquela ajuda legal para o nosso canal crescer e chegar em mais fisioterapeutas. Então, o que você vai fazer? Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com aquele grupo de fisioterapeutas que você tem, daqueles seus amigos que trabalham na parte musculoesquelética e que tratam pacientes com hernia de disco. Beleza? Então, curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal e vamos fazer a fisioterapia crescer e evoluir. Vamos fazer a fisioterapia ficar cada vez melhor. Como? Nós vamos fazer isso. Esse é o nosso papel. E o meu canal serve exatamente para dar um suporte para vocês nisso aí. Beleza? Então, vou mostrar para vocês hoje o estudo de qual é a chance do seu paciente com uma hérnia ter um processo de reabsorção dessa hérnia, sem ser pelo seu tratamento. Presta atenção. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Olha lá. Então, o que que a gente tem aqui, ó? A gente tem o seguinte. Qual é as regras de predileção? Então, quais são os tipos de pacientes que podem ter uma reabsorção da hérnia dessa hérnia de disco? Que pacientes com sintoma de hérnia, tá? Então, aqui é um estudo com pacientes sintomáticos, um estudo prospectivo de múltiplas imagens e tentando estabelecer um fenótipo do paciente. Tá? Um artigo publicado no The Spine Journal, uma das melhores revistas para referência de tratamento de coluna vertebral. Então, o que eles fizeram aqui nesse estudo? Então, eles falam aqui da hérnia lombar sintomática, é muito comum, e a reabsorção dessa hérnia lombar pode ocorrer por um processo de autocura do paciente. Tá? Então, é o que eu falei para vocês, independente da intervenção que você realize, esse processo pode acontecer. No entanto, esse fenômeno parece pouco estudado e pouco entendido. Como é que isso aí acontece? Por isso que a gente precisa ver o seguinte, qual é o perfil de paciente que tem mais chance, como que acontece isso. Então, isso que eles estão estudando nessa pesquisa aqui para dar essa informação para a gente. No entanto, esse fenômeno parece, já falei, mal estudado. Na maioria dos guidelines, na maioria dos guias de prática clínica, a hérnia de disco sintomática permanece sintomática depois de 3 meses e o manejo conservador normalmente não funciona e a intervenção cirúrgica pode ser uma opção. Então, normalmente, um dos critérios que os cirurgiões usam é assim, se o tratamento conservador não melhorar o quadro do paciente depois de 3 meses, ele é encaminhado para a cirurgia. Então, é uma melhora significativa do paciente nos próximos 3 meses. Só que o que acontece? A chance de acontecer alguma coisa nesses 3 meses é relativamente grande. E aí, o que eles fizeram aqui? Ó? Eles estudaram 93 pacientes foram incluídos nesse estudo, com uma hérnia aguda sintomática, um total de 23, e 67 uma reabsorção mais tardia, com uma idade média de 48,7 anos, que é o que a gente vê na realidade do nosso consultório, entre 45 e 55 anos de idade, é o mais comum de acontecer isso. E aí, olha como eles fazem as tabelas que eu achei muito interessante. Deixa eu só falar para vocês aqui a conclusão antes, que eu acho muito importante a gente entender dessa conclusão. Cadê? Tá aqui, ó. A absorção antes de 3 meses acontece em 24,7% dos pacientes. E aí eles desenvolveram um modelo de predileção,
que mostra que tem uma relação com o tamanho da hérnia. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: quanto maior o tamanho da hérnia, maior é a chance de reabsorção. Com o tamanho do corpo vertebral de L4 e com o tipo de anatomia do sacro. São 3 fatores que eles encontraram que podem facilitar a reabsorção, tá? Então, o que você tem que saber? Quanto maior a herniação do seu paciente, maior é a chance dele ter uma reabsorção. Agora, vamos entender aqui as tabelas que são muito boas. Aqui, ó, primeira coisa. O que a gente tem nessa tabela aqui? A classificação geral dos pacientes. Então, são 90 pacientes, tá? Então, aqui estão as variáveis: idade, se é homem ou mulher, se era fumante ou não, a altura, o peso, índice de massa corporal, o nível da herniação de L3, L4, L4, L5, L5, S1, a direção da herniação, será central, será lateral, será foraminal, será paramediana, será multinível e o follow-up. Quanto tempo de follow-up? O que acontece aqui? 90 pacientes no total, estão todas as características deles aqui. Quais foram os pacientes que tiveram essa reabsorção antes de 3 meses? 23 pacientes. Então, dos 90, 23 pacientes tiveram essa reabsorção antes de 3 meses. Quais as características comuns desses pacientes? Praticamente nenhuma, porque nessa última tabela eu tenho P, que é o que teve de significância. E aqui não teve significância nenhuma nesses dados relacionados aqui. Nem no nível, nem no índice de massa corporal, nem na altura, nem no peso dos pacientes. E 67 pacientes tiveram esse processo de reabsorção depois de 3 meses, que também não teve diferença significativa em nenhum dos casos. Então, de 90 pacientes, praticamente todos tiveram a reabsorção, e todos esses que tiveram a reabsorção, a maioria, a reabsorção aconteceu depois de 3 meses. Só que a gente tem umas outras tabelas aqui que mostram o seguinte, ó. Teve um resultado significativo no tamanho da hérnia. Olha aqui, ó. Quando tem em negrito aqui o P, 0,043. Então, ó, a redução do tamanho da hérnia aconteceu. De acordo com o tamanho da hérnia, eu tenho uma probabilidade maior. Olha a significância aqui de novo. E os dias também foi significativo, porque mais de 3 meses foi a probabilidade é maior disso acontecer. Então, o que acontece? O tamanho da hérnia e o tempo são 2 fatores que você deve levar em consideração. Então, seu paciente com uma hérnia aguda, ele tende a reabsorver essa hérnia com uma maior chance a partir de 3 meses. E quanto maior for essa hérnia, porque o tamanho dela que é significativo, então quanto maior o tamanho da hérnia, maior é a chance da reabsorção. Então, quer ver? Ó, deixa eu mostrar. Olha aqui, ó. Essa imagem é muito legal. Então, aqui, quando o paciente começou no estudo, no baseline, na linha de base, 3 meses depois, olha o que acontece. Eu tenho um processo natural de reabsorção. Só que aí, olha aqui embaixo. Então, ele estava aqui na linha de base. Depois de 3 meses, ele reabsorveu pouco. Depois de 6 meses, reabsorveu um pouco mais. Depois de 9 meses, um pouquinho mais. E em 12 meses, ele teve uma reabsorção quase de completa do que estava aqui na linha de base. Então, esse é um processo natural que acontece. E aqui aconteceu num paciente uma mulher de 36 anos de idade. Então, tem uma chance muito grande disso aqui acontecer com o seu paciente. E aí, ó, ele mostra vários dados significativos. Aqui também tem uma outra significância de acordo com o ângulo de Cobb. Então, a hérnia mais alta, a chance é maior, né, de reabsorver. E aqui a gente tem também, aqui de novo, né, as hérnias mais altas têm uma chance maior de reabsorver, de acordo com o ângulo de Cobb. E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui o resultado final que ele mostra aqui, ó. Então, ele fala o seguinte: no nosso estudo, para o nosso conhecimento, o primeiro a tentar descobrir qual é o fenótipo de risco para a reabsorção dessa hérnia de disco, eles perceberam que o seguinte, que
A autocura desse processo pode acontecer mais ou menos em torno de 3 meses dos sintomas iniciais, e isso e o modelo de predileção conseguiu perceber que o tamanho da hérnia, o tamanho do corpo vertebral de L4, a forma do sacro e a ausência de hérnias múltiplas são os 4 fatores mais importantes para ver se o paciente tem uma chance de ter reabsorção ou não. Então, o que você tem que lembrar quando você for atender um paciente com hérnia, especialmente hérnia aguda? A chance dele ter uma reabsorção aumenta a partir de 3 meses e a angulação do corpo vertebral de L4, o tamanho da hérnia, a forma do sacro e o ângulo lombosacral, e se ele não tiver hérnias múltiplas, são 4 fatores que vão facilitar o processo de reabsorção dele. Então, o conselho que eu dou para vocês é: estudem bem esse artigo aqui, deixem esse artigo à mão, lá no seu consultório, é um artigo de 2022, tá? Deixe esse artigo lá na mão no seu consultório, mostra para o seu paciente que tem uma hérnia aguda e fala para ele assim: a chance da gente conseguir ter uma reabsorção espontânea, controlando o seu quadro álgico, controlando os seus sintomas, é muito grande. Então, isso facilita o paciente a ter uma aderência ao tratamento, confiar no que você vai fazer e confiar na sua proposta para ele. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo e coloque aqui nos comentários sugestão para outros vídeos. Valeu, até a próxima.